Olá, meu nome é Sidney, eu sou o diretor da Mindset Comunicação e Treinamentos. Presta serviço de assessoria empresarial, entre outros serviços de comunicação, coach e redação. E na assessoria empresarial nós utilizamos ferramentas de coach. Hoje vou compartilhar com vocês uma ferramenta muito importante na gestão financeira e estratégica de empresas de qualquer tamanho. Essa ferramenta é o DRE, ou seja, demonstrativo de resultado do exercício. É muito comum as empresas pensarem que DRE é coisa para empresa muito grande ou para empresas que têm um sistema de gestão muito sofisticado. Mas não é nada disso. Hoje, se vocês tiverem controle, saberem tudo que tem para receber e tudo que tem para pagar, é possível ter essa ferramenta e aí apurar exatamente qual foi o lucro do seu trabalho. Nessa versão, nós utilizamos alguns conceitos básicos para receber aqui nas classificações contábeis. Isso é uma versão básica que eu posso disponibilizar gratuitamente para vocês. É só pedir no e-mail contato@mindsetcomunique.com.br ou nos comentários deste post ou mesmo através das nossas redes. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Só procurar lá pela gente na Mindset que você vai encontrar várias coisas legais. Ok? Bom, então vamos para alguns conceitos que são importantes para análise de um DRE. Vamos lá, primeiro, o que é receita operacional bruta? É toda a receita de venda. Aqui eu usei exemplos como venda de produtos, comissões recebidas, prestação de serviços, mas você pode abrir isso um pouco mais também. Por exemplo, nós que somos uma empresa de treinamento, eu posso colocar prestação de serviço de coach, prestação de serviços de treinamento, redação, já que nós somos também uma empresa de comunicação. Então, dá para abrir e saber, vamos supor que seja um salão de cabeleireiro. Coloca escova, penteado, maquiagem, pode trazer isso de uma maneira bem detalhada, de acordo com a realidade de cada empresa. Bom, e como nós somos empresas que trabalham conforme manda a lei, nós pagamos nossos impostos. Então, tudo que a gente tiver de receita operacional bruta, que é o que nós chamamos, menos os nossos impostos que vão ser lançados, são a nossa receita líquida. Ou seja, a receita líquida é aquilo que eu posso gastar. Se eu gastar mais do que a minha receita líquida permite, nós vamos estar no prejuízo. Mais um conceito importante, que é mão de obra direta e despesas diretas como um todo. O que é uma mão de obra direta? A mão de obra direta é aquela que seu cliente percebe, ou seja, sem a qual é impossível você prestar o serviço ou fabricar. Vamos por numa indústria, é a mão de obra da produção. Voltando para o exemplo de cabeleireiro, é quem faz o corte. No nosso caso, que somos uma empresa de treinamento, são os nossos trainers, são a nossa mão de obra direta. Então, nós podemos ter comissões para esse pessoal, INSS, que é pago sobre a mão de obra direta, fundo de garantia, INSS, GPS aqui, benefícios para esse pessoal também. E as despesas operacionais? As despesas operacionais também são as diretas, são aquelas que a gente gasta para poder prestar o serviço. No caso de uma indústria, por exemplo, matéria-prima. Qual que é a matéria-prima de um salão de cabeleireiro? Puxa, é o shampoo, é a química, é o condicionador. Né? No nosso caso, puxa, a gente acontece de dar treinamento e ficar hospedado. Então, uma despesa operacional direta, por exemplo, é um hotel, é o nosso combustível que a gente utiliza. Então, essas são as despesas operacionais diretas, ou seja, aquelas empregadas diretamente na prestação de serviço ou entrega de um produto. Com isso, a gente chega no nosso resultado operacional bruto, que nada mais é, vou pegar esse exemplo aqui ó, de julho para frente, que já estava preenchido como exemplo, ela é de 55 mil reais. Vamos relembrar o que é os 55 mil reais? Considerar que nós tivemos uma receita operacional bruta, ou seja, vendi 67 mil, paguei 3 mil de imposto, sobrou 64. Desses 64, tive 9 mil de despesas diretas, sobrou 55 mil reais. Lembrando que aqui eu estou demonstrando a ferramenta, então ele está até
dá para se preencher muito mais, são valores fictícios, ok? Bom, depois que eu tenho o nosso resultado operacional bruto, que é aquilo que a gente ganha com fatura menos aquilo que a gente gasta diretamente, nós temos os custos indiretos. Ou seja, o nosso back-office, aquilo que nós, sem o que teremos muita dificuldade de fazer o nosso core business, que é o nosso principal negócio, a venda do nosso produto ou a fabricação, a prestação de um serviço. Por exemplo, aqui mão de obra administrativa, mão de obra de secretaria, de suprimentos, são as nossas mão de obras indireta. Também aqui eu considerei os diretores, então olha só, tá? O Prolabore, mais os salários, mais todos os demais benefícios e encargos dessa mão de obra indireta, ok? Também uma empresa que busca melhoria, ela investe em treinamentos, em cursos, consultorias. Tem aqui uma subclassificação também para lançar essas despesas. Aí aquelas despesas de funcionamento são necessárias para a operação, por exemplo, aluguel, contas de consumo, IPTU, taxas e licenças, nosso alvará, o que a gente paga mensalmente para o escritório de contabilidade, aquelas compras de mercado, nosso café, o copo que a gente utiliza para servir as pessoas que vão até o nosso escritório, os nossos funcionários. Combustível, aquele, como eu falei, ele pode ser tanto direto como indireto, depende da utilização, dá para se criar subclassificações. Telefonia, internet, manutenção predial, material de escritório e assim vai. Então essas são, somando-se essas despesas, são as despesas de funcionamento, ainda tem as despesas financeiras, ou seja, tarifas bancárias, taxas de máquinas de cartão, juros, e aí vai. Cada empresa tem a sua realidade e é possível fazer adequação dessa ferramenta. Então vamos relembrar aqui um pouquinho para cima. A gente tem o nosso resultado operacional bruto, nós temos aí desconta dele a mão de obra indireta, as despesas com capacitação e melhoria, as despesas de funcionamento e as despesas financeiras. Também outras despesas, por exemplo, doações. Hoje é muito comum as empresas adotarem entidades. Né? As empresas falam-se muito de propósito, né? Então isso é importante, as doações. O que a empresa contribui para a sociedade em que ela participa, não é isso? Com isso, nós temos o total das nossas despesas administrativas, que menos a nossa receita operacional líquida, chegamos num valor de um resultado operacional líquido de R$ 47.400 nesse exemplo. Bom, importante também a empresa se precaver fazendo as provisões. O que são as provisões? São aqueles custos que não são imediatos, mas que você vai precisar fazer uma reserva. Ideal todo mês é tirar esse dinheiro do caixa e colocar numa aplicação financeira para ir rendendo aquela que você acha melhor, para poder contar com isso na hora que precisa. Então, o que nós estamos chamando de provisões aqui? Por exemplo, manutenções e renovação de equipamentos. Vamos supor que a sua empresa utiliza equipamentos caros na operação, ou mesmo que sejam baratos, isso depende. Vamos supor que você tem um equipamento na sua linha de produção que custa R$ 120.000 e que esse equipamento tem uma previsão de utilização durante 10 anos, ou seja, 120 meses. Esse equipamento ele vai ter que ser reposto em algum momento na sua empresa, senão depois de 10 anos ele vai para a sucata, você não pode mais utilizar e a sua empresa para. Você daqui 10 anos ter que dispor de R$ 120.000 novamente, se não tiver caixa para isso, vai ser muito dolorido. Então, nada melhor do que já começar a fazer essa conta de provisões, que também é conhecida como depreciação. Ou seja, você vai fazendo uma poupança, vai poupando, investindo esse dinheiro um pouquinho por mês, para que quando você precisar renovar os seus equipamentos, você vai ter o dinheiro para isso. Essa é a provisão. A mesma coisa acontece com férias e 13º salário. O que significa isso? Todo mês você fazer também a provisão de 1/12 de férias, 1/12 de 13º salário, também do FGTS, né? Tá ali, consta como rescisões. Né? O que é isso? Todo mês
você faz o depósito de 8% do salário bruto do seu funcionário a título de FGTS. O ideal é fazer uma provisão de mais 4%. O que é isso? Nada mais é do que a multa de 50% sobre o fundo total dele que você vai ter que pagar se você vier a demiti-lo. Puxa vida, não demitiu, ele se aposentou ou saiu por conta própria. Ótimo, pega esse valor e compõe o seu caixa novamente. Você pode integrar esse dinheiro e utilizá-lo da melhor forma. Mas é importante que se faça a provisão. Mas a retirada dos sócios, olha, esses sócios aqui estão retirando um pouquinho. Ó. Tirou R$ 500 aqui nesse mês. Então, pegando receita operacional líquida, o resultado operacional líquido, perdão, menos provisões retiradas dos sócios, chegamos aqui numa margem líquida de R$ 45.600. Ou seja, você trabalhou o mês todo e esse foi o valor que sobrou da operação, ou seja, o que você produziu menos aquilo que você gastou, deu uma margem de 68%. Ok? Esses são os conceitos básicos. Nessa ferramenta também, nós temos aqui essa coluna que é relativa aos rateios. Ok? Esses rateios são despesas de matriz que precisam ser ou não distribuídas entre as filiais. Por exemplo, os prolabores. Tá vendo? Esse aqui é o consolidado. Eu estou falando de uma empresa aqui que tem filiais. O prolabore, cada unidade de negócio tem que ajudar a pagar o prolabore ou o salário do administrativo ou um aluguel de matriz. Então, se você colocar sim aqui, esse campo é aberto, você vai dizer para a ferramenta o seguinte: rateie essa despesa. Então, por exemplo, pegar esse prolabore de R$ 3.000, vamos ratear entre as unidades? Vamos. Então agora vamos para o DRE das unidades e vou mostrar como é que funciona isso. Olha só, nessa outra aba, DRE unidades, vamos dizer o seguinte, que você tem uma empresa com 3 filiais. Então você tem a unidade 1, você tem a unidade 2 e a unidade 3, que são as suas fontes de faturamento e também de despesas. Naquele consolidado, olha só, o valor total de receita aqui no mês de julho, ele era de 67 mil. Como é que veio isso? A unidade 3 participou com 18 mil, a unidade 2 participou com 22 mil e a unidade 1 participou com 30.800. Somando todos, chegou naquele valor. Esse conceito ele vai ser utilizado para o lançamento em todos os casos aqui. Então, por exemplo, os impostos também. Você tem R$ 1.000 aqui na unidade 1. Na unidade 2, você tem mais R$ 1.000. E na unidade 3, mais R$ 1.000. Isso foi o que foi lançado aqui diretamente. Se vier no consolidado, você tem R$ 3.000. Ok? Bom, seguindo aquela questão do rateio que nós estávamos falando, olha só, aquilo que é direto, percebe que até aqui, olha, até o resultado operacional bruto não se fala em rateio, porque são as despesas diretas da produção. A partir do momento que você começa a falar de contas indiretas, você passa a dizer, como é que eu vou trabalhar ele? Eu vou ratear ou vou trabalhar ele sem rateio, cada um pagando o seu? Então, olha só. Nesse caso, vamos ratear o Prolabore, tá? Quanto que era o Prolabore aqui no total? Foi lançado como uma despesa de matriz, Prolabore, vamos buscar ela aqui. Prolabore, tá vendo aqui, ó? Mês de julho, R$ 3.000. Como ele vai ser pago? Ele vai ser pago R$ 805 pela unidade 3, R$ 985 pela unidade 2 e 1.379 pela unidade 1. Ou seja, de acordo com o valor faturado, ela vai participar das despesas. E você escolhe aqui se quer ratear essa despesa ou não. Se você colocar que ela não vai ratear, ela não vai lançar para as unidades, tá vendo? Ela vai ficar apenas como uma despesa de matriz. Então, se não houver rateio, a soma das unidades ele não vai dar o total dos consolidados. Tá? O ideal é que sempre se rateie. Ok?
Eu vou dar uma pausa nesse vídeo e já volto na segunda parte para explicar o lançamento. De onde vieram esses valores? Como é que você faz, que é o mais importante. Aqui é como ele vai ser demonstrado. Nós vamos já já continuar falando dos lançamentos. Essa explicação sobre os lançamentos. Temos aqui uma aba chamada lançamentos. Todos aqueles valores que estão ali, eles foram lançados aqui, ok? Então, só foram lançados a título de exemplo para que vocês possam ter essa informação. Então, olha só, como é que ele é tratado? Então, unidade, você pode ter matriz, unidade de 1, 2 ou 3, você é adequado conforme a realidade da sua empresa. O ano, que é o exercício. O mês de competência da despesa que estamos colocando, se é uma receita, se é uma despesa ou se é uma provisão. Já falamos desses conceitos. E a classificação da despesa ou da receita. Aqui está em ordem alfabética todas aquelas despesas e receitas que constam no nosso DRE. Ou seja, esses daqui. Ok? E aqui a descrição é um campo livre. Você pode escrever aquilo que você quiser. Então, por exemplo, fornecedor JJ comercial. Para quê? Porque se um dia você quiser fazer uma receita, eu quero saber todas as receitas que eu tive no mês de julho a agosto. Então, julho, agosto, setembro. Vamos falar do terceiro trimestre. Essas são as receitas. Então, você sabe que conseguiu faturar esses valores através desses negócios, ok? Ah, eu quero saber só o que é venda de produtos, que você pode filtrar. E aí você vai aprofundar, deixa eu lembrar o que foi essa receita. Ou então fica uma base de dados para futuras consultas. Okay? A descrição, então, é um campo livre. O campo de valor, ele é um campo onde você vai lançar receita ou despesa. Pode ver que não tem sinal de menos. Tanto as receitas quanto as despesas estão positivas. Por quê? Na hora dele ir para o DRE, ele já vai fazer a conta positiva ou negativa conforme a classificação da despesa. Não precisa se preocupar, coloca o valor total. Esse campo de validação é para auxiliar no caso de haver a, a, uma, uma dúvida com relação aos rateios, ok? Deixa eu tirar aqui os filtros para voltar ao total. Vou dar um exemplo disso. Vocês viram ali, vamos voltar um pouquinho aqui, que o Prolabore está dizendo que se rateia, ok? A partir do momento que rateia, ele é uma despesa de matriz. Vamos lançar ele para ver como é que fica? Eu vou pegar aqui uma despesa de matriz, unidade de 1. Vamos colocar ele para janeiro. Ele é uma despesa. E na ordem alfabética aqui, vamos procurar o Prolabore para que ele lance lá. Então vamos lá, é o Prolabore do sócio J. Azevedo. Vamos lá. Vou colocar R$ 1.000 de Prolabore aqui. Ok, ele está aqui. Ele vai aparecer aqui no mês de janeiro. O Prolabore do J. Azevedo. Ah, veja só. Aqui ele deu um erro de lançamento. Vamos corrigir. Apareceu aqui, pronto, agora sim. R$ 1.000 do J. Azevedo. Tá vendo que ele está aqui como sim? Vamos ver o que acontece nas unidades então. A unidade 1 está pagando R$ 1.000. A unidade 2 não está pagando nada. A unidade 3 não está pagando nada. Por quê? Porque não existe receita para a unidade 2 e na unidade 3. Vamos lançar então receita para a unidade 2 e 3? Para facilitar, eu vou copiar aqui, ó, duas receitas que já estavam lançadas. Vamos lá. Eu vou lançar uma receita para a unidade 2.
para janeiro de 2019 como uma receita de prestação de serviços. Vou procurar aqui prestação de serviços em ordem alfabética. Vou colocar aqui cliente Marcos Rocha Júnior, Business Coach, que foi o serviço que foi prestado para ele. E esse serviço nós cobramos R$ 1.500. Ok? Ele está na unidade 2. Vamos lá para a unidade 2. Ele apareceu aqui. Esse aqui é o Marcos Rocha, ok? O que aconteceu com o Prolabore? Então, já que teve faturamento, a unidade 2 vai pagar uma parte do Prolabore do nosso sócio. Tá? Quantos lançamentos você fizer aqui, ele vai assumir. Por exemplo, vamos lançar mais uma receita para a unidade 2, para o ano de 2019. Já no mês de janeiro. Está lançando aqui mais uma prestação de serviço do mês de janeiro para a unidade 2, que vai ser uma receita de prestação de serviços. Eu posso copiar aqui para facilitar. E essa prestação de serviço ela foi relativa a treinamento na empresa FJC Tech. Okay? E essa despesa foi, essa receita, desculpa, foi de mais de R$ 1.000 por esse treinamento. Então, o que vai acontecer aqui? Ele foi somando essa receita, tá? No demonstrativo consolidado. Na unidade 2, ele também trouxe, tá vendo? 2.500, que é 1.500 do Marcos Rocha e da Tech. R$ 2.500. O que aconteceu com o nosso Prolabore? Ele aumentou proporcionalmente ao aumento do faturamento da unidade 2. Bom, pessoal, aqui, nesse exemplo aqui, de julho para frente, foram feitos vários lançamentos para ver como ele é feito essa divisão. Mas a ferramenta é isso, e ela vai de acordo com cada empresa. Lembrando, uma cópia gratuita dela, só manda para a gente aí um e-mail no contato@mindsetcomunique.com.br. Lembrando que comunique é com C mudo, acaba no C. Ou então através do comentário neste post ou das nossas redes sociais, através do nosso site também. Ok? Espero ter contribuído e ficamos à disposição.